com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Nós temos percebido que muitas pessoas não acessam, o número de pessoas que assistem a esta pré-aula é muito maior do que o número das pessoas que acessam o texto com base no qual nós fazemos esta exposição. Acessem lá o portal Escola Dominical, portalebd.org.br, e o irmão vai ver ali o nosso esboço com base no qual nós damos esta exposição. Assistam também a outras pré-aulas e leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos os links a gente disponibiliza lá nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, e no Twitter, @ebdportal. E os irmãos também no LinkedIn, nós temos acesso também ao LinkedIn, e os irmãos poderão então ver outros textos de apoio e outras videoaulas de outras faixas etárias e até de outros currículos, de outras revistas de escola dominical que nós disponibilizamos ao longo da semana. Também, se tiverem alguma dúvida, podem postar a sua pergunta aqui no canal do YouTube ou então na sala dos professores do portal Escola Dominical, do site do portal Escola Dominical. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos os textos sugeridos na revista. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer a esse estudo que é aberto a todos os interessados em aprender a palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. No domingo, o irmão compareça à sua igreja local, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Com base na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele fala das obras da carne, do fruto do Espírito e da luta interna do salvo entre a carne e o Espírito, estamos a estudar este importantíssimo tema que fala da própria identidade, do próprio caráter do servo de Deus. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus do campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Nós estamos estudando agora, neste terceiro bloco do trimestre, as qualidades do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, ele nos fala a respeito do fruto do Espírito. 5:22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito. Aquilo que é produzido pela ação do Espírito Santo no nosso espírito. Quando a pessoa é salva, crê em Jesus, ela se torna filho de Deus, os seus pecados são tirados, e o Espírito, que é a parte do homem que faz ligação com Deus, entra em comunhão com Deus, através da pessoa do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo age no Espírito que passa a controlar
todo o ser humano. E como resultado desta filiação divina, desta justificação, desta santificação, o homem passa a ser uma nova criatura. Ele passa a ter novas ações, novas atitudes, e estas novas ações, estas novas atitudes, este novo comportamento é o que nós denominamos de fruto do Espírito. O apóstolo Paulo denominou de fruto do Espírito, que tem algumas características. São 9 características. 3 relacionadas a Deus, 3 relacionadas ao próximo e 3 relacionadas a nós mesmos. Porque agora, como filhos de Deus, nós cumprimos o mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mandamento de Cristo que sintetiza os 2 grandes mandamentos da lei de Moisés, que era amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O amor tem 3 dimensões, como veremos numa lição posterior. A dimensão vertical é o nosso relacionamento com Deus. A dimensão horizontal é o nosso relacionamento com o próximo. E a dimensão interna é o nosso relacionamento conosco mesmos. E nós estudamos na lição passada a segunda qualidade do fruto do Espírito, que é a alegria ou gozo, porque o amor foi deixado para o final. E hoje estaremos estudando a terceira qualidade, que é a paz, que é também a última das 3 qualidades que tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, amor, gozo e paz tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Paz, irmãos, em hebraico é shalom. E shalom, certamente, é a palavra hebraica mais conhecida. Quem não conhece hebraico sabe que shalom é hebraico. E shalom quer dizer paz. Existe até aquele famoso hino hebraico judeu, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Então, shalom, a palavra shalom quer dizer paz. Mas o que é paz? O sentido da palavra paz entre os judeus, na cultura hebraica, é diferente do sentido que nós temos de paz que vem da Grécia, da cultura ocidental. A palavra shalom, ela vem da palavra shalem, que significa quitar. Significa quitar, pagar uma dívida, extinguir uma obrigação. É esse o sentido de shalom. Shalom é uma quitação de dívida, é um pagamento de dívida. Shalom significa completo, íntegro. Você não está devendo mais nada, você está completado, você está satisfeito, você está inteiro. Esse é o significado de paz em hebraico, de shalom. Então, paz para o judeu, shalom, significa completude, significa integridade, significa integração, significa inteireza. Eu estou em paz quando eu estou completo. Eu estou em paz quando eu estou inteiro. Eu estou em paz quando eu não tenho falta. Quando não me falta nada, quando eu não tenho carência. Isto é o significado de paz. E isto já nos reporta ao mais famoso dos Salmos, o Salmo 23. Este Salmo de Davi, quando o rei salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o significado aqui desse salmo, e a melhor tradução, talvez fosse: não tenho falta alguma, ou ele não me falta, mais do que ter coisas, como às vezes a gente interpreta. O que o salmista está dizendo é que quando nós somos guiados por Deus, quando o Senhor é o nosso pastor,
Quando nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos inteiros. Nós estamos completos. E por isso, nada falta. O importante é estarmos em comunhão com Deus. Porque o homem foi feito para viver em comunhão com Deus. E o pecado criou uma divisão entre o homem e Deus. E nesta divisão, nesta separação, o homem fica em falta, o homem fica incompleto. O homem sente um vazio, que, como dizia o saudoso pastor João Vicente Branco, um vazio do tamanho de Deus, e que só Deus pode preencher. É por isso que o homem sem Deus não tem paz. Ele não tem paz porque lhe falta algo. Lhe falta Deus. Porque ele foi feito para ter comunhão com Deus. Ele foi feito para frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar sobre a criação terrena e sujeitá-la, sendo um administrador de Deus na face da terra. Ora, para ser um administrador de Deus na face da terra, o homem tem de estar em comunhão com Deus, ter pleno acesso a Deus. Pois se assim não for, ele não cumpre o seu papel, ele não cumpre a sua razão de ser. É por isso que os homens sem Deus, eles não veem razão para viver, eles têm uma crise existencial, eles não conseguem entender por que existem, para que existem, e há um vazio interior, há uma falta de sentido na vida. Porque o homem foi feito para viver em comunhão com Deus, para se completar em Deus, para se inteirar, ser um inteiro, ser íntegro em Deus. E é esse estado de completude, de integridade, que se chama Shalom, que se chama paz. Esse é o sentido bíblico da palavra paz, o sentido hebraico da palavra paz. Na cultura grega, na cultura ocidental, que é a nossa cultura, a palavra paz ganhou um outro significado, um outro sentido. A palavra paz, em grego, é airene. Nós encontramos, inclusive, no Novo Testamento, esta palavra, airene. A palavra Irene, que é um nome próprio, quer dizer paz. E o que é a Irene? A Irene é um estado de ausência de conflitos. A Irene é a falta de perturbação, falta de inquietação, é um momento de descanso, de repouso, de falta de conflitos, de ausência de guerras. E nós encontramos isso na cultura grega, quando eles realizavam os Jogos Olímpicos, né? aquelas festividades, aquelas competições em que eles se reuniam na cidade de Olímpia, onde ficava o Monte Olimpo, onde eles acreditavam estar ali os principais deuses, sob o comando de Zeus, e eles faziam então esses jogos em honra a Zeus, que era o principal dos deuses gregos, e durante as competições dos Jogos Olímpicos, as guerras paravam. Paravam todas as guerras, se havia guerras, todos os gregos paravam as guerras, iam aos Jogos Olímpicos, competiam. Quando terminavam a competição, quando terminavam os Jogos Olímpicos, eles então reiniciavam as guerras. Porque durante o período das festividades dos Jogos Olímpicos, deveria haver um tempo de paz. É por isso que o movimento olímpico está, na era moderna, está sempre relacionado com a paz. Então o movimento, porque a ideia de paz entre os gregos é a ideia de ausência de conflitos.
Então a gente encontra alguma coisa, tá tudo bem, estou em paz. Quer dizer, eu não tenho problema para resolver, eu não tenho nenhum conflito na justiça, eu não estou disputando nenhuma vaga no trabalho, ninguém está tentando puxar o meu tapete na igreja, então eu estou em paz. Tá? A ideia de paz como ausência de conflitos. É interessante que a Irene era uma deusa na Grécia. E é uma das musas, né? Uma das deusas que eram conhecidas como as deusas horas. Por quê? Porque elas estabeleciam períodos ou bênçãos temporárias. Era o caso de Irene. Então a ideia grega de paz é um período temporário da ausência de conflitos. Então, a ausência de conflitos faz com que nós tenhamos estas duas ideias de paz. E Jesus fala a respeito dessas duas ideias de paz. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus fala de duas pazes aqui. A paz dele e a paz do mundo. A paz de Cristo é uma paz diferente da paz do mundo. Porque a paz de Cristo é shalom. Ele nos coloca em comunhão com Deus. É um estado de inteireza, de integridade. É um estado de completude em Deus. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Essa é a paz de Cristo. Shalom. Mas a paz do mundo é a Irene. É a paz temporária. É a ausência de conflitos. É uma paz que depende das circunstâncias, do que lhe está à volta, da ausência de conflitos, da ausência de disputas, da ausência de inimizades, de porfias, de dissensões, de pelejas. Então, são as duas pazes. A primeira vez que a palavra paz aparece na Bíblia explicitamente é lá em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 15. Em Gênesis 15 e 15, nós temos: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. É Deus falando com Abrão, revelando a Abrão o futuro da sua descendência, até o momento em que a sua descendência iria se apossar da terra de Canaã, que Deus havia prometido dar à própria descendência de Abrão. E Deus fala a Abrão que ele mesmo não iria se apossar da terra. A quarta geração dele, da sua descendência, é o que o faria. E ele iria aos seus pais em paz. Em boa velhice seria sepultado. Então, o que nós vemos aqui é que a palavra paz aqui tem o sentido de completude. Né? Ele iria se entrar em comunhão. Ele iria se integrar aos seus ascendentes que já haviam falecido. Ele iria para o mundo dos mortos. Ele iria ali completar o número dos mortos. Né? Então, e em comunhão com Deus. É isso que o próprio Deus fala, e a gente vê essa ideia de shalom aqui como completude, como integração. Lá em Gênesis 26 e 29, nós também encontramos a aliança entre Abimeleque e Isaque. Diz assim o texto: que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és
o bendito do Senhor. Então, o rei dos filisteus, Abimeleque, ele faz um tratado com Isaac, um tratado de paz, para que eles não mais tivessem conflito entre si. E aqui, veja bem, é uma ideia temporária de paz, né? É a ausência de conflito. E Abimeleque diz, olha, eu deixei você ir em paz. Por quê? Porque nós não compreendemos mais, e os irmãos lerem aqui no capítulo 26 de Gênesis, como nós estudamos no trimestre passado, quando nós estudamos a respeito da história de Isaac, nós vimos que eles contenderam contra Isaac por 2 poços, os poços de Ezeque e de Sitna. Ezeque quer dizer contenda, Sitna quer dizer inimizade, mas no terceiro poço, os filisteus não atacaram Isaac para tomar esse terceiro poço. E até Isaac deu o nome desse poço de Reobote, que quer dizer alargamento, quer dizer, terminou a minha angústia, terminou o conflito. É essa ideia de paz que traz aqui Abimeleque. É a ideia grega. Não é à toa que os filisteus eram descendentes dos cretenses, como a gente vê lá no capítulo 10 de Gênesis. Então os filisteus vieram da ilha de Creta e ocuparam ali aquela região que hoje é a faixa de Gaza, o litoral ali da terra de Canaã, o litoral do mar Mediterrâneo, e essa é a ideia de paz que eles tinham. É a ideia da paz como algo, como ausência de conflito. Em Números 6 e 26, nós também vemos a ideia de paz na chamada bênção araônica, que era a bênção que Arão, o sumo sacerdote, deveria impetrar sobre o povo de Israel. Toda vez que o sumo sacerdote ou os sacerdotes abençoassem o povo, eles deveriam usar a bênção araônica, que era a bênção para o povo de Israel. Eu vejo com muita tristeza hoje muitas pessoas que esses judaizantes, né, em vez de darem a bênção apostólica, que é a bênção apropriada para a igreja, recorrerem à bênção araônica, que é a bênção para o povo de Israel. E como é essa bênção? Lá em Números 6 e 26, nós encontramos ali. Vou ler a bênção toda. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz é esta comunhão, esta completude, esta integração que é mencionada por Davi no Salmo 23. Para que nós não tenhamos falta, Deus nos completa, nós somos completados por Deus. Deus preenche este vazio que existe no coração do homem e que é do tamanho de Deus e que, portanto, só Deus poderá suprir, poderá completar. É isso que é a paz. Em Jó, capítulo 22, versículo 21, ele faz, o amigo de Jó diz assim: une-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então fica bem claro aqui, nessa expressão dele faz, que a paz é a união com Deus. É Deus nos completando. É Deus suprindo a nossa insuficiência. É esta integração com Deus. Veja bem, une-te, pois, a ele, e tem paz. Então esta é a ideia de paz, as duas pazes que existem. Existe ainda uma outra palavra que é muito utilizada, e que é uma palavra grega também, e que é importante nós também mencionarmos aqui para termos bem esta ideia de paz. É a palavra harmonia. A palavra harmonia que aparece na versão Almeida, revista e atualizada, lá em 2 aos Coríntios,
capítulo 6, versículo 25. Na versão 6 e 15, melhor dizendo. Na versão revista e corrigida, que é a que eu tenho aqui, está escrito assim: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Na versão Almeida Revista e Atualizada, a palavra concórdia é a palavra grega harmonia. O que é harmonia? A harmonia é uma junção entre opostos. É uma complementação entre contrários. Então eu digo que a harmonia, quando eu vou harmonizar, na música, o que é a harmonia? A harmonia é a complementação dos sons, é a integração dos sons, a combinação dos sons que permite uma sequência, uma unidade. E se tem a harmonia na música, é esta conjugação dos sons, das notas. E se a música tem que ser harmônica. A paz, nesse sentido de harmonia, é esta conexão do homem com Deus. A harmonia verdadeira é quando nós passamos a tocar a música do céu. É quando nós entramos em combinação com Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, que a nossa alma foi afinada no Calvário. Nós passamos a tocar a música de Deus. Nós passamos a seguir a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Isso é a harmonia. E ao contrário do que ensina a nova era, que diz que o homem, para estar em harmonia, ele tem que estar em harmonia consigo mesmo ou com a natureza. E aí vem todo esse esoterismo, todas essas práticas de meditação, todas essas coisas, para que o homem entre em harmonia com o cosmos, entre em harmonia com ele mesmo. Isto não é verdade. Nós temos que entrar em harmonia com Deus, fazendo-lhe a vontade, submetendo-nos a Ele, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que nós somos maus e que Deus é bom, e que é por isso necessário juntar os opostos, complementar os contrários, e para tanto eu preciso reconhecer a minha maldade, pedir perdão dos meus pecados, crer em Jesus. Aí os meus pecados são tirados, eu entro em comunhão com Deus, aí eu vou entrar em harmonia, aí eu terei a verdadeira paz. Charles Spurgeon, e nós colocamos aí uma referência a ele em nosso esboço, e nós colocamos o seguinte, né? Diz Charles Spurgeon: alegria e paz parecem florescer e amadurecer do amor. É aquilo que nós dissemos para os irmãos, as características do fruto do Espírito relacionadas com Deus são o amor, o gozo e a paz. E diz Spurgeon que a paz, assim como a alegria, elas florescem e são como que um amadurecimento do amor. Nós vimos na aula passada que a alegria é o primeiro subproduto do amor, da salvação, a alegria da salvação. O segundo subproduto do amor é a paz. Porque quando nós somos salvos, nós entramos em comunhão com Deus. E esta comunhão gera a paz. Porque a paz é a integração. A paz é a complementação entre nós e Deus.
É o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz é um imediato subproduto da salvação e nos coloca em comunhão com Deus. Nós nos sentimos um com Deus. Lembra das palavras de Elifaz? Une-te, pois, a ele e tem paz. E o propósito da obra salvífica de Cristo é fazer-nos sentir um com Deus. O que é paz? O que é ter paz? O que é esta paz do cristão? O que é esta paz do salvo? É o sentir-se um com Deus. O sentir-se unido a Deus. E foi para isso que Jesus veio. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, nós encontramos: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam bem. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O propósito de Jesus é que nós sejamos um em Cristo, um no Pai, um no Espírito Santo. Que nós sejamos um com Deus. E ser um é ter paz. Quando eu me sinto um com Deus, quando eu sinto comunhão com Deus, quando eu sinto que sou a habitação da Trindade, quando eu sinto que eu sou de Cristo e Cristo é meu, este sentimento é a paz. E é por isso que este sentimento, ele não se retira mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante das aflições. Nada tira a paz do cristão. Certa feita, foi feito um concurso de pintura. E o tema era paz. E o vencedor, o quadro vencedor, era uma tempestade em meio ao oceano. As ondas altas, os raios, as nuvens negras, o mar revolto e um pequeno barquinho no meio daquele tumulto todo e uma pessoa no barquinho dormindo profundamente. E os juízes daquele concurso entenderam que ali era a maior representação da paz. Porque a pessoa dormia profundamente, apesar das tempestades, apesar das ondas, apesar do quadro sombrio. Nada daquilo abalava o seu sono. Isto era a demonstração da paz. E esta é a verdadeira paz. A paz que Jesus nos traz. A paz que é descrita pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade ou qualquer outra criatura. Ninguém nos separa do amor, porque eu me sinto um com Deus. Esta é a verdadeira paz. Todas as circunstâncias adversas são incapazes de retirar o meu sentimento de comunhão com Deus, que decorre da minha salvação, do perdão dos meus pecados, que veio pela fé que eu exerci na pessoa de Cristo Jesus. Por isso é uma paz que independe das circunstâncias. E a paz, ela está associada no texto bíblico com algumas outras virtudes ou algumas outras dádivas divinas. Ela está relacionada, por exemplo, com a graça. Se nós formos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 14, nós vamos encontrar o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqui são a expressão dos anjos, naqueles coros celestiais, que anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus. E a vinda de Jesus significou paz na terra. Jesus é o príncipe da paz, porque foi ele que promoveu a união entre Deus e o homem. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Foi ele que trouxe a salvação. É ele que veio para que nós sejamos um com ele, como ele é com o Pai. Como ele fala na sua oração sacerdotal que nós acabamos de ler. Mas olha que interessante, os anjos dizem glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta boa vontade, esse favor imerecido, é a graça. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Então a paz, ela está sempre relacionada com a graça. É por isso que o apóstolo Paulo, todas as vezes que vai cumprimentar os seus leitores, nas suas epístolas, ele usa uma expressão que é graça e paz. Lá em Romanos é graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, ele diz assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Gálatas. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, nós encontramos graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta que Paulo escreveu, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, as cartas pastorais são um pouco diferentes. Graça, misericórdia e paz
da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, em 2 Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor nosso. Em Tito, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Filemon, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas de Paulo, nós vemos a expressão graça e paz, porque a graça traz a paz. A graça veio por Cristo Jesus, e Cristo é o príncipe da paz. Mas também a paz nos fala do amor, está acompanhado pelo amor. Lembra que nós dissemos, o fruto do Espírito é um desdobramento do amor, segundo alguns estudiosos da Bíblia. E o amor se desdobra em alegria e em paz. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O amor nos manda Cristo, que nos coloca em comunhão com Deus, e esta comunhão é a paz. A vida também, ela é relacionada com a paz. Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E nem pode ser diferente, porque a vida é esse estado de união, esse estado de comunhão. Morte é separação, vida é comunhão. Ora, quem está em paz com Deus tem vida, porque a paz é esse estado de integração que gera a vida, que é esta comunhão. Em Provérbios 3:2, nós também encontramos: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A vida cristã é uma vida de paz. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 6, nós também vemos a paz associada à vida. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Aqui nós temos também, aliás, eu falei 2:6, mas é 2:5. Meu concerto com ele, ele está falando aqui do concerto com a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse. E me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. Deus deu à tribo sacerdotal, à tribo de Levi, vida e paz. O concerto era de vida e paz. E ele deu vida e paz para os sacerdotes, para que eles o temessem. E temer a Deus, nós sabemos que é aborrecer o mal. Então, o estado de paz e de vida faz com que nós odiemos o mal, não pratiquemos o mal, nos separemos do mal. E por isso nós temos paz, porque nós estamos em comunhão com Deus, porque estamos em santidade. Quem odeia o mal pratica o bem. Praticando o bem está em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas também a paz está associada à alegria. Nós já vimos a alegria na lição passada, e a alegria gera paz, né? É fruto também do amor, né? O desdobramento do amor. Em Romanos 14:17, Paulo fala o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o domínio de Deus sobre nós?
Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui nós temos a união da alegria com a paz e também da justiça com a paz. A justiça, lá em Isaías, capítulo 32, versículo 17, fala o seguinte: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E isto nós temos visto aí tranquilamente, até em base de sociologia, de direito, qual é um dos grandes problemas do nosso país hoje? É a inquietude, a insegurança. Por quê? Porque há impunidade, não há justiça. Não se pratica a justiça. E onde não se pratica a justiça, não se tem paz. Um dos objetivos da justiça é a pacificação social. E isto no sentido grego, de ausência de conflitos. Porque quando a justiça é operante, quando se aplica a lei, quando não há punição efetiva e real, isso gera uma diminuição dos conflitos. As pessoas cumprem os contratos, as pessoas cumprem as leis, porque sabem que serão punidas, serão castigadas se não o fizerem. Há um elemento de dissuasão. Ao contrário, a impunidade estimula a transgressão. Isso no sentido humano, terreno, no sentido espiritual também. A justiça, ela traz a paz. O efeito da justiça será a paz. Porque quando nós cumprimos a vontade de Deus, fazemos o que Deus quer, fazemos o que é reto, o que é direito, o que é correto, nós estamos em comunhão com Deus. E esta comunhão, esta integração, nada mais é do que a paz. Mas também a paz está ligada à confiança. Lá em Isaías, de novo, no capítulo 26, e no versículo 3, nós vemos: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E nós temos um belíssimo hino sacro que é conserva a paz. A conservação da paz, desta comunhão, desse sentimento de um com Deus, é resultado da nossa confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós não nos abalamos com tudo que está à nossa volta, com as circunstâncias, nós firmamos a nossa mente em Deus, nós confiamos em Deus, prestamos atenção às promessas de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque confiamos nele, e isto fará com que este estado de comunhão com Deus até aumente, mesmo diante das provas, das tribulações, dos problemas, das decepções, dos imprevistos da vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é além do que a gente pode compreender fisicamente, humanamente, porque confiamos em Deus, e por confiarmos em Deus, certamente estaremos vitoriosos. Nos manteremos em paz. A paz também está ligada à misericórdia, nós vimos aqui, graça, misericórdia e paz. Quando nós estamos em paz e em comunhão com Deus, quando nós somos completados por Deus, Deus é bom e nós fazemos o bem. E isso é a misericórdia. E a paz está relacionada com a verdade, porque Deus é a verdade. E se Deus é a verdade, nós, estando em paz com Deus, certamente seremos tributários da verdade. Lá em Isaías 39:8, então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissesse. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Então são virtudes e são comportamentos e condutas que sempre acompanham a paz. A misericórdia, a verdade, a graça, a retidão, a confiança, a justiça, a santidade, a alegria, o amor, a graça e a vida. O teólogo Lewis Sperry Chafer, ele coloca 4 aspectos,
da paz, né? E nós podemos ir, muitos consideram aí 3 dimensões da paz. A primeira é a paz com Deus, que nós temos falado aqui. Essa paz com Deus é o fruto do Espírito, né? Então é a paz com Deus. Esta paz com Deus é a reconciliação entre o homem e Deus. É esta integração com Deus, que gera o fruto do Espírito. A segunda paz, segunda dimensão, é a paz de Deus. Lá em Filipenses 4 e 7, que nós já mencionamos aqui en passant, lá 4 e 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que é essa paz de Deus? É a qualidade do Espírito Santo. Quando eu sou integrado em Cristo, eu passo a transmitir esta paz de Deus. Esta paz interior, esse sentimento que eu sou um com Deus. É por isso que eu sou pacífico. É por isso que eu procuro a integração das pessoas, dos homens, a comunhão entre os homens. É por isso que eu não gero dissensões. É por isso que eu não gero inimizades. Veja bem que o título da nossa lição diz antídoto contra as inimizades. As inimizades são o fruto de todas as disputas entre os homens. Tomás de Aquino, ele fala a respeito das obras da carne em relação aos próximos. Nós vamos falar disso numa lição posterior. Mas ele diz que todas as mazelas das lutas entre os seres humanos e da falta da comunhão entre os homens começam nas inimizades. É a primeira obra da carne em relação ao próximo que é mencionada na lista de Paulo. As inimizades. Da inimizade você vai até o homicídio. E Jesus fala disso no Sermão do Monte. A paz de Deus, ela impede que nós sejamos inimigos de alguém. Porque nós estamos em comunhão com Deus, Deus é amor. E nós não vamos desejar mal a ninguém. Estamos tendo o mesmo sentimento de Cristo. Passamos a ter o mesmo sentimento. Veja bem o que o texto diz aqui. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É por causa dessa integração que nós temos com Deus. A paz com Deus faz com que nós tenhamos a paz de Deus. E nós então transmitimos aos homens a paz. Esta intenção de sermos um com Deus. Esse sentimento que nos faz tranquilos, que nos faz amorosos, que nos faz amáveis, que nos faz pacientes, que nos faz pacificadores. Nós não vamos colocar fogo na lenha. Nós vamos trazer concórdia, trazer harmonia. Nós vamos colocar água na fervura. O crente ele é pacífico. O crente ele é pacificador. Por quê? Porque ele está em comunhão com Deus. E por estar em comunhão com Deus, ele traz para os homens a paz. É por isso que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. É por isso que Jesus mandou os discípulos que iam de 2 em 2 nas aldeias da Judéia a desejar, quando chegarem, entregar a paz, saudar a paz. Porque nós temos paz para dar. E se as pessoas rejeitassem a paz, ela voltaria para nós. E as pessoas perderiam esta oportunidade. Mas nós temos paz para dar. E quando elas não recebem, esta paz volta para nós. Sinal de que nós não podemos levar a guerra, o conflito, a intolerância. Eu fico muito preocupado hoje com muitos crentes que geram polêmicas, geram contendas, criam encrencas, criam inimizades. A Bíblia diz, enquanto depender de vós, tende paz com todos.
Teremos inimigos? Sim, teremos. Mas nós não geramos inimigos. O crente não pode ser inimigo de ninguém. Embora ele tenha inimigos. Porque ele tem paz. A paz com Deus gera a paz de Deus. Principalmente na igreja, no corpo de Cristo. Schaeffer diz que existe a paz em um só corpo. Quando a gente vai lá em Efésios 2:14, é dito assim: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Observemos, irmãos, que Jesus gerou a paz, uniu judeus e gentios na igreja, no corpo, que está agora em comunhão pelo seu sangue com Deus. E por isso nós temos que evangelizar a paz. A nossa mensagem deve ser de paz, de integração dos homens entre si e com Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. E não uma mensagem de guerra, não uma mensagem de violência, não uma mensagem de intolerância, como nós temos visto nos dias de hoje. É certo que devemos defender a nossa liberdade religiosa, defender a palavra de Deus, defender a verdade contra a mentira de Satanás, mas jamais levando uma mensagem de ódio, de intolerância. Nossa mensagem deve ser de paz, porque nós temos a paz de Deus, porque nós temos a paz com Deus. E devemos levar a paz às pessoas. Nós temos que evangelizar a paz. O evangelho é o evangelho da paz. Olha, vindo, ele evangelizou a paz. E nós estamos continuando a obra de Cristo. Nós temos que evangelizar a paz. O próprio Paulo aqui em Efésios, no capítulo 6, ele fala assim, sobre a armadura de Deus, ele diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nossa mensagem é de paz. Ainda que não queiram, esta paz voltará para nós. Mas nós jamais devemos perdê-la e muito menos contrariá-la. E os grandes homens de Deus foram homens que eram exemplos de paz. Abraão, quando começou a contenda com os pastores dele e do seu sobrinho Ló, ele promoveu a paz. Isaac, ele promoveu a paz com os filisteus. Tomaram os postos dele, mas ele não entrou em guerra e acabou obtendo um tratado de paz. Na lei de Moisés, mesmo na guerra, o povo de Israel era obrigado a propor a paz. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Quando te chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Mesmo na terra, no tempo da lei de Moisés, se defendia a paz. Davi, irmãos, que foi um homem associado à guerra, um grande guerreiro, tanto que Deus não quis que ele construísse o templo, para que não ficasse ligada à imagem do templo, à imagem da guerra. Apesar de ele ser um grande guerreiro, olha o que está escrito lá no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 19. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Retirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me
retribuiu. Ele diz, olha, apesar de eu ser um homem guerreiro, Deus tirou-me para o largo, me colocou num lugar de paz. E Jesus, né, em Efésios 2:15, diz que ele fez a paz entre Deus e os homens. E é por isso, para nós terminarmos esta lição, que nós devemos observar que no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre as características dos seus discípulos, ele é bem claro quando ele diz assim, capítulo 5, versículos 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus, ele é pacificador. Ele traz a paz no ambiente que ele está, no ambiente que ele vive. Ele traz a paz na igreja que ele congrega. Ele traz a paz no lugar do seu trabalho. Ele promove a paz, porque ele é filho de Deus, participa da natureza divina. Ele tem a paz com Deus e por isso ele tem a paz de Deus. Martin Luther King Jr., o grande pastor batista, que promoveu o fim da segregação racial nos Estados Unidos. No seu sepulcro está este versículo como epitáfio. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu só posso ser filho de Deus se eu promover a paz, se eu for um pacificador, se eu não criar confusão, se eu não criar contenda, se eu não criar dissensão. Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Eu tenho que ser pacificador. Se eu realmente estou salvo, se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho paz com Deus. E quem tem paz com Deus promove a paz, porque tem a paz de Deus. Ele exala a paz, ele respira a paz. Será que eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus? Amém.